O sol de agosto queimava sobre o Forte Mitchell quando Maya Washington atravessou os portões com passos firmes, mas não sem cicatrizes que contavam histórias que ninguém ali podia imaginar. Aos 32 anos, ela era a primeira mulher negra na Companhia Delta em 3 anos. Sua pele carregava marcas profundas, lembranças de batalhas silenciosas, e uma linha irregular cruzava sua testa. Uma leve claudicação na perna esquerda não diminuía a presença imposta por cada passo seu. No campo de treinamento, um recruta jovem bloqueou sua passagem para os equipamentos. "Você não deveria estar aqui. Isso é para soldados de verdade", disse ele, com um tom que misturava arrogância e ignorância. Maya parou, respirou fundo e respondeu com calma. "Afaste-se, Collins. Meu nome não é Collins." Ele retrucou esnobe. "E não levo ordens de quem só senta em escritórios." Outros recrutas riram, apontando para as cicatrizes dela com sorrisos maldosos. "Aposto que essas marcas são de acidentes na cozinha." Zombaram, sem ter ideia de que ela carregara 47 soldados para fora de situações que eles sequer conseguiam imaginar. A manhã avançava e Maya se alinhou com os outros para o exercício físico. Collins se posicionou ao lado dela, convencido de que sua arrogância seria suficiente para intimidá-la. "Aposto que você conseguiu essa vaga por cotas", anunciou Collins em voz alta, provocando risadas nervosas ao redor. "Será que sabe lutar ou só sabe fugir?" Maya não respondeu. Manteve o corpo ereto, olhos fixos no horizonte, mas havia algo em seu olhar que fez Collins sentir pela primeira vez um desconforto real. "Vamos lá, soldado", insistiu ele. "Mostre do que é capaz." Ela começou as flexões. Cada movimento era preciso, medido, quase cirúrgico. 50 repetições perfeitas, sem um suspiro sequer. Collins, ofegante, mal conseguiu completar 30. "Dia de sorte", murmurou, tentando disfarçar o constrangimento. "Mas vamos ver como você se sai no combate real." Quando o treino de combate começou, Collins arquitetou um plano. Isolar Maya, formar duplas e deixá-la sempre por último. Ele acreditava que isso quebraria sua confiança. Mas cada tarefa que ela enfrentava era cumprida com perfeição, movimentos limpos e eficientes, sem jamais responder aos insultos. Sua disciplina silenciosa corroía a paciência de Collins. Ele esperava uma reação explosiva que justificasse suas provocações. No refeitório, Maya se sentou sozinha, enquanto Collins conduzia conversas sobre os padrões militares em declínio. "Algumas pessoas nunca viram combate de verdade", dizia ele, alto, tentando impressionar os outros. Provavelmente passaram suas carreiras escondidas em escritórios. Maya mastigava em silêncio, mas sua presença dominava o espaço de forma invisível. Cada recruta a observava, confuso, tentando entender como alguém tão aparentemente solitária emanava autoridade. Collins não terminou. Soldados de verdade ganham insígnias em batalha, não em reuniões. Ela terminou sua refeição, limpou a bandeja e saiu sem olhar para trás. Mas o peso do seu silêncio permanecia, mais pesado do que qualquer palavra. O que ninguém sabia era que ela havia conquistado cada insígnia, enfrentando infernos que eles sequer imaginavam. No dia seguinte, Collins entrou no campo com sua arrogância habitual, pronto para impressionar os colegas. "Ei, pessoal, olhem!" Começou sem perceber que a história que ele estava prestes a presenciar mudaria para sempre sua definição de soldado de verdade. "Para a nossa soldada de chocolate", disse Collins, com um sorriso malicioso. "Acham que ela aguenta um combate de verdade?" Maya formou dupla com o recruta Johnson para o exercício de combate corpo a corpo. Collins se posicionou de forma que todos pudessem ouvir suas provocações. Talvez ela devesse estar cozinhando na cozinha em vez de brincar de guerra. Alguns recrutas riram nervosamente, outros desviaram o olhar. Mas Maya não se deixou abalar.
Cada golpe que executava, cada esquiva, cada contra-ataque era perfeito. Johnson, ex-jogador de futebol americano com quase 90 quilos, não conseguiu sequer encostar nela. Sorte, murmurou Collins, tentando menosprezar. Vamos ver como ela se sai nos exercícios em equipe. Quando chegou a vez das tarefas coletivas, Collins arquitetou uma sabotagem. Ignorar todas as sugestões táticas de Maia, deixar posições desprotegidas e forçar erros da equipe. Trabalho. Em equipe é tudo, dizia ele, tentando reforçar a própria autoridade. Precisamos confiar uns nos outros, mas Maia se adaptou a cada armadilha. Cobriu posições desguarnecidas, compensou falhas, manteve o time funcional. A frustração de Collins cresceu a cada segundo. Nada do que planejava funcionava. Estou pensando, disse Collins, bebendo água durante o intervalo. Essa garota já viu combate de verdade ou passou a guerra inteira empurrando papéis em algum escritório seguro? Maia bebeu sua água em silêncio, postura ereta, olhos calmos. Collins continuou, tentando reafirmar seu preconceito. Soldados de verdade ganham respeito em batalha, não em reuniões. Algumas pessoas são promovidas sem ter mérito algum. Ela terminou a água, voltou para o campo sem olhar para ele. Nenhuma reação, nenhum suspiro, e isso o deixou mais irritado do que qualquer confronto verbal poderia ter feito. No refeitório, repetiu-se a cena. Maia sentou-se sozinha, calma e disciplinada. Collins novamente tentou impressionar os outros. Os padrões militares estão caindo. Hoje qualquer um consegue entrar. Mas Maia comia em silêncio absoluto. O que ele não sabia é que aquele silêncio era força, não fraqueza. Cada gesto controlado refletia a experiência adquirida em situações que eles jamais poderiam imaginar. Observando de uma colina próxima, o general Marcus Stone avaliava o campo. Aos 54 anos, com 3 décadas de serviço, ele conhecia todos, os soldados, especialmente Maia. Ele viu cada provocação, cada movimento de combate, cada decisão tática dela. E viu também como ela reagia, com controle absoluto. Como a nova instrutora está se saindo? Perguntou o capitão Rivers, juntando-se a Stone. Ela está se virando, respondeu Stone, cauteloso. Não revelou que havia solicitado Maia pessoalmente para essa missão, nem que conhecia seu histórico detalhado. Alguns recrutas parecem resistentes, observou Rivers. Mudança é sempre difícil, especialmente para quem acha que sabe tudo, disse Stone com um leve sorriso. Ele lembrava de quando Maia estava hospitalizada, coberta de bandagens, após sua última missão, perguntando pelos companheiros de equipe antes de se preocupar consigo mesma. Agora, observando-a treinar novos soldados, Stone sentiu o mesmo respeito. Maia poderia ter escolhido missões fáceis ou aposentadoria médica, mas havia escolhido o caminho mais difícil, preparar outros para sobreviver onde ela própria havia sobrevivido. Stone tomou uma decisão silenciosa. Collins já tinha ido longe demais. Era a hora da verdade. Capitão Rivers, chame os recrutas, ordenou Stone. Acho que é hora de eles conhecerem melhor sua instrutora. Senhor? Rivers perguntou confuso. Confie em mim, disse Stone. Isso será educativo. Descendo a colina, Stone carregava consigo o histórico de serviço de Maia. 23 missões bem-sucedidas, 47 vidas salvas, 3 Purple Hearts e uma medalha. De honra que ela nunca mencionava. Collins estava prestes a descobrir quem realmente era sua soldada fantasma. Durante o próximo exercício, Collins, ousado, se alinhou ao lado de Maia. Quer saber? Disse em voz alta. Ela é como um fantasma. Nunca a vemos fazendo nada útil. Os outros recrutas riram. Maia continuou focada no exercício, impassível. Nossa própria soldada fantasma, invisível e inútil. Continuou Collins. Foi então que Stone entrou no campo.
Suas botas ressoavam no cascalho, cada passo carregado de autoridade. "Atenção!" ordenou alguém, e todos se puseram em posição. Stone olhou diretamente para Maia, e sua voz cortou o campo como uma lâmina. Codinome Fantasma 6. O silêncio foi imediato. Cada recruta paralisou, incapaz de processar a realidade que acabara de se revelar. Collins piscou confuso. "Fantasma? O que, senhor?" Stone não olhou para ele. Seu olhar fixava Maia. Pela primeira vez desde que chegara ao Fort Mitchell, May mostrou uma reação sutil. Os ombros tensionaram-se levemente. "Você está assediando a Fantasma 6, disse Stone, voz firme, carregada de autoridade. O nome se espalhou pelo campo como eletricidade. Alguns recrutas mais experientes cochicharam entre si. Reconheciam o codinome de briefings antigos, histórias de missões que circulavam entre oficiais condecorados. "Fantasma 6, repetiu Stone. "Algum de vocês sabe o que isso significa?" Collins se remexeu, desconfortável. "Não, senhor", murmurou. "Significa que vocês estavam insultando uma das soldados mais condecoradas do Exército dos Estados Unidos", afirmou Stone, cada palavra pesada como um martelo. Maia permaneceu em posição de sentido, mas Stone percebeu que sua respiração havia mudado. Cada militar que recebeu o codinome Fantasma 6 havia conquistado isso em combate real. Aquele tipo de batalha que salva vidas e muda o curso de operações inteiras. O campo mergulhou em silêncio absoluto. Collins empalideceu. "Mas, senhor", começou nervoso, "você disse que ela nunca viu combate de verdade, que passou a guerra em escritórios seguros." "Exatamente", cortou Stone firme, "e você estava completamente enganado." Stone se virou para todos, olhando cada recruta nos olhos. "Vou contar sobre a Operação Crimson Valley, e então vocês vão entender exatamente quem é a sua instrutora." Maia fechou os olhos por um instante, sabendo que o que vinha seria lembranças duras, pesadas, mas verdadeiras. O silêncio se aprofundou no campo. Setembro de 2022, Afeganistão, Operação Crimson Valley. Começou Stone. 3 pelotões inteiros ficaram presos em um vale, cercados pelo inimigo. 47 soldados isolados por 18 horas, sem comunicação, sem munição, sem água, sem comida. Os recrutas absorviam cada palavra, imóveis. Collins engoliu em seco. "Considerados mortos", continuou Stone. "A missão oficial de resgate foi cancelada. Muito perigoso, muito distante, tarde demais." "O que aconteceu, senhor?" Collins perguntou com voz trêmula. "Alguém se recusou a aceitar a resposta", disse Stone, olhando direto para Maia. Ela não pediu permissão, apenas declarou: "Ao comando, eu vou." Os recrutas pouco a pouco começaram a compreender. Uma mulher, equipamento básico. 72 horas para fazer o impossível. Os planejadores da missão disseram que seria humanamente impossível. Continuou Stone, voz firme. Uma única pessoa contra uma força inimiga completa, sem reforços, sem apoio, sem segunda chance. Collins não ousou interromper. "E ela?" Não sussurrou alguém. "Ela salvou todos os 47, disse Stone, pausando para que a gravidade da afirmação se assentasse. Todos voltaram para casa vivos, mas não voltou a mesma. Pagou um preço que a maioria dos soldados nunca conhece." Stone então se virou diretamente para Collins. "Você a chamou de fantasma, disse que nunca viu combate real, que não merecia sua patente. Você insultou uma soldada condecorada com a medalha de honra, alguém que arriscou tudo por pessoas que nunca conheceu." As palavras caíram sobre Collins como um soco. Ele finalmente percebeu a gravidade de seu erro. Maia não era apenas instrutora, não era apenas soldado. Ela era uma lenda viva. "Amanhã", concluiu Stone, voz firme,
Vou contar exatamente o que aconteceu naquele vale, e então vocês vão entender por que ela merece todo o respeito. Na manhã seguinte, Stone reuniu os recrutas. Maya estava em posição de sentido, mas todos podiam ver a concentração no seu rosto. Primeiro dia da Operação Crimson Valley, começou Stone. A sargento Washington cruzou o território inimigo sozinha, às 3 da manhã. Collins não conseguia olhar diretamente para ela. Vergonha, medo, admiração, tudo misturado. 6 horas rastejando por terreno rochoso, sem comida, sem descanso, enquanto patrulhas inimigas passavam a poucos metros. Primeiro contato com os soldados, presos às 9 horas. Eles pensaram que estavam sonhando. Uma mulher contra um exército inteiro. Maya cerrou a mandíbula. Cada lembrança cortava fundo, mas ela permanecia firme. Nas próximas 14 horas, continuou Stone, ela organizou o lançamento de suprimentos, usando sinais manuais e flashes de espelho para guiar helicópteros, evitando fogo inimigo. Em constante, o silêncio no campo era absoluto. Cada recruta compreendia que a história que estavam ouvindo era mais que treinamento. Era a prova viva de coragem, disciplina e sacrifício. Collins sentiu o peso do próprio erro. Os recrutas permaneciam imóveis, olhos fixos, absorvendo cada palavra de Stone. Agora não era apenas uma história, era a história viva. No segundo dia, continuou Stone, ela eliminou 3 postos de observação inimigos a mais. De 800 metros, tiros de precisão perfeita. Cada disparo calculado mortal. Collins sentiu-se diminuído a cada frase. Ele questionara as habilidades dela. Maya acabara de provar que estava muito além do que ele podia imaginar. Sem dormir, por 48 horas, sem comida quente, sem segurança. Stone pausou, deixando a gravidade do momento pairar sobre todos. Apenas sua missão. No terceiro dia, o inimigo encontrou um dos pelotões presos. A derrota parecia iminente. Maya fechou os olhos por um instante. Stone percebeu a decisão. Atacar sozinha uma posição de artilharia inimiga, 12 homens, e contra ela. Os recrutas prenderam a respiração. Com precisão cirúrgica, ela destruiu o equipamento inimigo, eliminou ou dispersou toda a equipe e salvou o pelotão do fogo mortal. Mas isso só a tornou um alvo. O inimigo veio atrás dela. Collins empalideceu. E então? Alguém sussurrou. Ela os segurou por 3 horas, disse Stone, voz baixa, intensa, tempo suficiente para que os soldados presos alcançassem o ponto de extração. Stone olhou para Maya, agora lembrança se refletindo em seu semblante. Ela carregou 2 soldados feridos pelos últimos 2 quilômetros, sangrando de ferimentos próprios. 72 horas sem dormir, sem segurança. Todos os 47 soldados chegaram aos helicópteros. O silêncio era absoluto. A respiração de Maya havia se tornado mais profunda, pesada com a memória de cada segundo. Ela desmaiou no ponto de extração, 4 dias em coma. Continuou Stone, gravidade no tom. Quando acordou, tinha 2 balas no ombro direito, uma na coxa esquerda, um fragmento de granada cortou sua testa. Os recrutas agora olhavam para suas cicatrizes com reverência. Não eram acidentes, eram medalhas gravadas em sua pele. Médicos disseram que ela jamais voltaria a servir em combate, disse Stone. Ombro precisou de 3 cirurgias, perna esquerda danificada. E mesmo assim, quando acordou, sabem. Quais foram suas primeiras palavras? Collins balançou a cabeça, incapaz de imaginar. Meus meninos estão bem? Disse Stone, pausando. Não perguntou por ela. Perguntou pelos 47 soldados que salvou. O peso da revelação caiu sobre todos. Maya havia acordado ferida, sangrando, mas preocupada com a vida dos outros. O exército ofereceu aposentadoria médica integral, honras completas. Ela recusou. Por que, senhor? Sussurrou Collins.
porque 2 meses depois ela perdeu seu melhor amigo, o sargento James Rodrigues. Disse Stone, firme, morto em combate porque o treinamento dele não foi suficiente. Ele não sabia se proteger. Sua unidade não estava preparada. Foi então que a sargento Washington tomou sua decisão: treinar soldados da linha de frente. O trabalho mais difícil do exército. Ela poderia ter escolhido qualquer tarefa fácil: burocracia, pentágono, recrutamento, academia, mas escolheu treinar pessoas que iriam para zonas de combate, que poderiam enfrentar o que ela mesma enfrentou. Stone olhou diretamente para Collins. Ela escolheu você. Ela veio aqui para garantir que você sobrevivesse ao que matou sua amiga. O silêncio era esmagador. Maya não estava ali por glória. Ela estava ali para salvar vidas. Cada técnica, cada correção, cada exercício tinha um único objetivo: levá-los para casa vivos. Collins finalmente entendeu. Maya não era inimiga. Ela estava tentando salvar a vida dele. Sua mudança foi imediata. O choque e a vergonha pintaram seu rosto. Os outros recrutas agora olhavam para ela com respeito absoluto. Sargento Washington, disse Stone formalmente, tem algo a acrescentar? A voz de Maya era baixa, firme, clara. Treinem duro. Fiquem vivos. É tudo. Collins deu um passo, hesitante. Sargento, preciso me desculpar. Eu não sabia. Maya olhou para ele, não com raiva, mas com indiferença total. Virou-se e caminhou de volta ao equipamento de treinamento. De volta ao trabalho. Disse simplesmente. Os recrutas agora se moviam com posturas eretas, respeito evidente, piadas e cochichos cessados. Durante o exercício seguinte, Collins observava Maya demonstrar uma técnica de combate. Cada movimento era perfeito, cada passo tinha propósito, baseado em experiência real. É assim que se limpa um edifício, disse Maya, mostrando a entrada correta pela porta, cada gesto carregado de autoridade e precisão. As palavras de Maya ecoavam no campo de treinamento como ordens de sobrevivência. Cada correção não era uma crítica, era um alerta de vida ou morte. Mantenha a arma mais alta, instruía a Johnson com firmeza. Uma posição baixa pode te custar caro. Espalhem-se, gritava a Martinez. Ficarem juntos faz de vocês alvos fáceis. Cuidem dos cantos, alertava Williams. É aí que eles se escondem. Cada instrução vinha de sangue, suor e memória viva. Maya não ensinava teorias. Ensinava o que aprendera sob fogo real, sob ameaça real. Na hora do almoço, a atmosfera havia mudado. Risos e provocações deram lugar a murmúrios respeitosos. Collins se sentou sozinho, esmagado pela vergonha. Dias de arrogância, insultos e desprezo haviam se voltado contra ele. Ele havia tratado uma heroína como se fosse ninguém. Maya, sentada sozinha, mantinha o silêncio habitual, mas agora carregava peso e significado. Não era indiferença. Era a calma de quem encarou o inferno e voltou viva. Collins finalmente entendeu. Ela não ignorava os insultos por fraqueza. Eles eram irrelevantes diante de balas, explosões e vidas pendendo de um fio. No dia seguinte, Stone reuniu os recrutas novamente. Há algo que vocês ainda precisam compreender sobre a sargento Washington, começou. Ela não foi designada aqui. Ela se ofereceu. Collins franziu a testa. Se ofereceu, repetiu. Ela poderia ter se aposentado com honras, pensão vitalícia, medalhas. Poderia ter escolhido segurança, conforto, rotina. Maya manteve-se em posição de sentido, maxilar tenso. Ela podia ter escolhido o caminho fácil, mas escolheu o mais difícil, o treinamento pré-destacamento, onde cada erro pode custar vidas. Stone olhou para os recrutas, absorvendo o impacto.
Treinar soldados da linha de frente é preparar pessoas para encarar a morte. Cada lição que vocês negligenciam, cada habilidade que ignoram, pode significar a diferença entre uma bandeira sendo dobrada ou uma vida retornando para casa. Collins começou a perceber o porquê da escolha de Maya. Stone continuou, voz firme. Ela perdeu o sargento James Rodrigues, seu melhor amigo, morto em combate porque não estava preparado. Ela não vai permitir que isso se repita. Maya finalmente falou, baixa e firme. Rodrigues era como um irmão para mim. Ele morreu porque não estava pronto. Não vou deixar que isso aconteça de novo. Não preciso do respeito de vocês. Não preciso da amizade de vocês. Preciso que sobrevivam. A verdade atingiu Collins como um soco. Maya suportou insultos e resistência não por orgulho, mas porque sua missão era mantê-los vivos. Ela estava disposta a ser odiada se isso significasse que eles voltariam para casa. Mais tarde, durante os exercícios noturnos, algo mudou novamente. Helicópteros sobrevoaram o campo, suas hélices cortando o ar com estrondo. Maya parou. Por um momento, não era Fort Mitchell. Ela estava de volta ao Vale Crimson. Memórias vieram com força. Cheiro de fumaça, gosto de sangue, peso dos soldados feridos em seus ombros. Collins percebeu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Por trás da perfeição, Maya era humana, carregando cicatrizes que iam muito além da pele. Sargento, está tudo bem? Perguntou Collins com cautela. Maya piscou, recobrando-se, do passado que a atacara. Estou bem, disse a voz trêmula, mas firme. Os helicópteros, eles me lembraram de algo. Ela endireitou os ombros, voltou ao treinamento. Mas Collins sabia a verdade. Sob a armadura, sob cada medalha e postura impecável, Maya ainda travava batalhas que o tempo não apagou. Você ainda vê, não é? Murmurou Collins quase para si mesmo. O vale, a missão, cada segundo vivido. Naquele silêncio pesado, todos entenderam que a lição de Maya não era só técnica militar. Era uma lição de vida, coragem e sobrevivência. Maya olhou para Collins por um instante que pareceu durar uma eternidade. Todas as noites, sussurrou quase para si mesma. Vejo Rodrigues. Vejo os soldados que salvei. Vejo aqueles que não consegui. Collins sentiu um peso esmagador. Ele havia feito piadas sobre alguém que carregava o mundo da guerra todos os dias. Sinto muito, disse, quase sem fôlego. Eu não entendia. Não precisa entender, respondeu Maya firme, porém calma. Precisa aprender para que quando suas próprias batalhas chegarem, você esteja pronto. Collins finalmente percebeu. A força de Maya não vinha da ausência de medo, mas da coragem de carregar seu medo, e ainda assim proteger os outros. Por que você faz isso? Perguntou ele. Por que continuar treinando soldados se isso traz de volta tudo? Maya ficou em silêncio por um instante. Porque essas lembranças me lembram do que é importante. Cada soldado que treino corretamente pode ser aquele que volta para casa. Cada habilidade salva vidas. Na manhã seguinte, Maya começou a ensinar de forma diferente. Não mais palavras soltas, mas ações. Cada movimento seu carregava experiência. No treinamento com armas, não se limitava a explicar a postura correta. Demonstrava. Cada respiração, cada disparo, cada ajuste era perfeito. Observem o aperto, murmurou Collins a Johnson, impressionado. Veja como ela segura a arma. Maya disparou 5 tiros, todos no centro do alvo. Cada movimento fluía com precisão, fruto de anos de prática sob fogo real. Sua vez, disse Maya simples. Collins tentou imitar a postura, mas os tiros saíram dispersos. Ela se aproximou, tocou suavemente seu ombro, ajustou a posição dele. Expire ao atirar. Não prenda a respiração.
Cada correção vinha de experiência adquirida sob fogo inimigo, onde um erro significava morte. Durante os exercícios de combate, Maya não falava sobre limpar salas, ela mostrava. Movimentos suaves, coordenados, cada passo calculado. Ela não está apenas ensinando, disse Martinez baixinho, está mostrando como sobreviver. Maya ouviu, mas não respondeu. Continuou demonstrando, verificava cantos, mantinha a arma. Pronta, movia-se com consciência tática absoluta. Isso salvou minha vida em Fallujah, disse, apontando uma posição defensiva. Me tirou de apuros em Candarment. Cada técnica tinha uma história, cada movimento um passado de sobrevivência. Ela não precisava contar os detalhes, apenas mostrar a lição. Collins percebeu. Maya estava oferecendo algo precioso. Sua experiência, sua sabedoria conquistada com sangue e esforço. Por que não nos conta tudo? Perguntou Williams. Maya olhou para ele, olhos firmes. Vocês não precisam das histórias. Precisam das habilidades. Eles não precisavam ouvir sobre medo e dor. Precisavam aprender a sobreviver. E isso era mais importante. Ela ensinou sobre manutenção de armas, trabalho em equipe, proteção mútua, tudo aprendido no limite da vida e da morte. Collins começou a observar com atenção cada detalhe. A calma sob pressão, a precisão, a vigilância constante. Maya não era apenas uma instrutora, era uma salvaguarda de vidas. A mudança nos recrutas foi instantânea. Collins parou com as piadas racistas, começou a ouvir cada instrução atentamente. Johnson treinava mais duro. Martinez perguntava sobre técnica correta. Williams repetia a manutenção até acertar. Maya notou a mudança silenciosa, mas não comentou. Continuou. Focada, implacável, firme. No almoço, conversas mudaram de tom. Discussões agora eram sobre técnicas, não zombarias. Você viu como ela limpou aquela sala? Comentou Johnson. Tão suave, tão preciso. Perceba, acrescentou Martinez, cada passo pensado, cada movimento planejado. Collins escutava, silencioso. A vergonha ainda o acompanhava, mas agora ele se dedicava, estudava, praticava. Cada técnica, cada ajuste era um passo para reconquistar o respeito que ele havia perdido. Por que Collins está se esforçando tanto? Perguntou Williams. A Johnson está tentando compensar por ter sido um idiota, respondeu Johnson. E deveria. Maya observava o esforço em silêncio. Para ela, ações valiam mais que palavras, e naquele campo, sob o calor da manhã e o peso da responsabilidade, cada recruta começou a aprender que sobreviver não era apenas técnica, era disciplina, foco e respeito à experiência de quem já enfrentou a guerra de verdade. Se Collins queria provar seu valor, faria isso através do esforço e da dedicação ao aprendizado. O campo de treinamento havia se transformado. Já não era palco de piadas ou assédio, era um lugar de disciplina e respeito. Os recrutas passaram a tratar uns aos outros com mais atenção, e o exemplo de Maya reverberava em cada ação. Após semanas de exercícios intensos, Collins finalmente encontrou um momento a sós com Maya, limpando suas armas ao fim do treino. Sargento, começou. Ele cauteloso. Posso te fazer uma pergunta? Maya ergueu os olhos do rifle, avaliando-o em silêncio. Qual é o seu codinome? Fantasma 6. O que significa? Ela permaneceu imóvel por um instante, os dedos firmes na arma. Finalmente falou. Significa que sou a 6ª pessoa da minha unidade original que ainda está viva. O silêncio pairou pesado sobre Collins. Todos os outros, murmurou ele. Todos, confirmou Maya, com um fio de dor nos olhos, embora a voz permanecesse firme. Rodrigues foi o 5º, ataque cardíaco, estresse pós-traumático. Então você é a única sobrevivente? Ghost 6, repetiu ela, quase como se dissesse uma prece. A última que restou. Naquele momento, Collins compreendeu.
Maya não era apenas uma heroína. Era alguém que sobreviveu à perda de todos os amigos mais próximos. O número 6 não celebrava vitórias, lembrava ausências. É por isso que você continua servindo, disse ele emocionado. Você carrega a memória deles. Maya assentiu. Cada soldado que treino corretamente é alguém que volta para casa. Alguém que não se torna um número. É por isso que você veio para cá. Por nós, ela o encarou, olhos firmes e sinceros. Você seria enviado ao campo de batalha em 6 meses. Sua unidade tinha as piores notas de treinamento da divisão. Collins sentiu um arrepio. Nós íamos morrer, provavelmente, admitiu Maya. Treinamento ruim mata soldados. Já vi isso acontecer. Ela terminou de limpar a arma, arrumou o equipamento e sua expressão era de propósito silencioso. Rodrigues morreu porque não estava pronto. Não vou deixar que isso aconteça com você. Finalmente, Collins entendeu. Maya não havia vindo a Fort Mitchell em busca de facilidades ou promoções. Ela estava ali porque sua unidade precisava dela. Você salvou nossas vidas antes mesmo de sabermos que precisávamos ser salvos, disse ele, a voz cheia de reverência. Nosso trabalho é salvar vidas, respondeu ela, impedir mortes, garantir que famílias não recebam bandeiras em vez dos filhos. Como você suporta toda essa perda? Perguntou Collins. Maya ficou em silêncio por um instante. Carrego garantindo que não aconteça com outros. Cada dia de treino é um tributo aos mortos. Collins percebeu. A força de Maya vinha da dor, mas ela a transformava em propósito. A perda era combustível para proteger os vivos. Ghost 6, disse ele quase sussurrando. Não mais, corrigiu Maya. Agora treino a próxima geração. Você estará comigo. Na manhã seguinte, Collins tomou uma decisão. Durante a formação, avançou à frente de toda a unidade. Sargento Washington chamou em voz firme. Preciso dizer algo. Maya ergueu o olhar surpresa. Os outros recrutas se calaram. Eu estava errado, começou Collins. Disse coisas que não deveria. Tratei você mal por ignorância e estupidez. Te xinguei, questionei seu serviço, tentei virar os outros contra você. A voz dele era clara, sem hesitação. Eu estava errado sobre tudo. Você não está aqui por cotas ou política. Você está aqui porque é uma das melhores soldados do exército. Os recrutas sentiram a gravidade da declaração. Havia aprendizado e redenção ali. Estou pedindo que me deixe permanecer na sua unidade, continuou Collins. Quero aprender com você. Quero me tornar o soldado que você está tentando me moldar. Maya permaneceu em silêncio, observando Collins, depois os outros recrutas. O que você aprendeu? Perguntou finalmente. Que você salvou 47 vidas em Crimson Valley. Que ganhou a medalha de honra. Que veio aqui para nos manter vivos, respondeu Collins. Maya balançou a cabeça, insistindo em algo mais profundo. E o que mais? Maya olhou para ele com intensidade, e Collins sentiu o peso de tudo que finalmente compreendia. Ela carregava a memória de 5 soldados mortos. Era a última sobrevivente da sua unidade original. E cada instrução que dava visava garantir que eles voltassem vivos para casa. Isso mesmo, confirmou Maya. Vocês estão prontos para aprender? Sim, sargento, responderam os recrutas em uníssono. Então vamos recomeçar, disse Maya com firmeza. Chega de jogos. Chega de treinos fáceis. Se querem sobreviver à missão, terão que merecer. Collins sentiu um alívio profundo. Maya não estava desistindo dele. Ela estava lhe oferecendo a oportunidade de provar seu valor. A partir de agora, continuou ela, vocês não são mais recrutas, são soldados em treinamento. Ajam como tal. O clima no campo mudou instantaneamente. Os recrutas se endireitaram. A postura tornou-se mais séria. E todos estavam prontos para absorver o conhecimento de Ghost 6.
Collins deixou de ser o pior inimigo de Maya para se tornar seu aluno mais dedicado. A transformação era visível e completa. Ótimo, disse Maya, avaliando cada um deles. Vamos trabalhar. O treinamento de verdade está prestes a começar. 6 meses se passaram e Collins finalmente liderava sua primeira missão real, no exterior. Cada técnica ensinada por Maya seria testada sob fogo inimigo. Sua unidade avançava por uma rua estreita quando disparos inesperados ecoaram de 3 prédios. Collins imediatamente lembrou das palavras de Maya. Verifiquem os cantos, é onde eles se escondem. Protejam-se. Williams, prédio à esquerda. Martinez, lado direito. Johnson, protejam nossas costas. Comandou ele, mantendo a calma e a precisão que havia aprendido. As táticas de Maya entraram em ação. Collins manteve a arma erguida, moveu a equipe com cuidado e disciplina, exatamente como havia treinado. 2 soldados foram atingidos por franco-atiradores, mas Collins rastejou até eles, aplicando os movimentos discretos que a sargento lhe ensinara, e os colocou em segurança. Fiquem abaixados, respirem com calma, como no treinamento, ordenou. Ele coordenou o apoio aéreo com eficiência, utilizando sinais e códigos praticados exaustivamente nos treinos. Quando a operação terminou, toda a sua equipe estava viva. Collins finalmente entendeu que cada minuto sob o comando de Maya havia salvado vidas. Naquela noite, Collins escreveu uma carta para sua família. Entre as palavras, incluiu uma frase que sintetizava tudo o que aprendeu. Aprendi com a melhor. O general Stone entregou a carta a Maya. Ela a leu cuidadosamente, dobrou e guardou no bolso. Ele se saiu bem, disse Stone. Ele aprendeu. Maya voltou ao campo de treinamento, agora com um novo grupo de recrutas. Jovens soldados, que seriam enviados ao combate em poucos meses. Ela recomeçaria o processo, o mesmo ensino paciente, a mesma preparação cuidadosa, a mesma dedicação em salvar vidas. Seu mancar era quase imperceptível, mas suas cicatrizes permaneciam medalhas gravadas em sua pele. Os recrutas a observavam com ceticismo, assim como Collins fizera meses antes. Mas Maya não se importava. Ela tinha um trabalho a cumprir. Formem uma fila para o treinamento, gritou com voz firme e calma. Os novos recrutas obedeceram, alguns sorrindo, outros revirando os olhos. Maya já tinha visto todas essas reações. O General Stone observava pela janela, certo de que em poucas semanas eles entenderiam quem era Ghost Six e por que cada instrução dela importava. Maya começou a primeira lição, ensinando-os a sobreviver. Ela continuaria esse trabalho enquanto soldados precisassem de treinamento, enquanto vidas pudessem ser salvas. O legado de Ghost Six não estava nas medalhas, nas honrarias ou no reconhecimento oficial. Estava nos soldados que ela enviava de volta para casa, vivos.